E se um estranho perigoso te sequestrasse, mas ao invés de sentir medo, você sentisse desejo? O que você faria se seu algoz te olhasse como se já fosse dele? Será que alguém pode amar quem a mantém prisioneira? Killian Dantas nunca erra um alvo. Ele é letal, preciso e sem remorsos. Mas quando Valentina Morial cruza seu caminho, ele decide que ela não será apenas um trabalho, será sua. Neste vídeo, você vai conhecer a história de uma jovem inocente que caiu nas mãos de um homem perigoso, e acabou descobrindo que fugir era a última coisa que queria. Curta, comente e se inscreva. O que você faria no lugar dela? Você acha que ela deve tentar escapar ou se render ao desejo? O ar noturno estava pesado, carregado de tensão e perigo, como se algo estivesse prestes a acontecer. E estava. Valentina Morial nunca imaginou que, ao sair do restaurante naquela noite, sua vida mudaria para sempre. Seus saltos batiam suavemente contra o asfalto molhado, o som abafado pela neblina fina que tomava conta da cidade. O estacionamento estava quase vazio, apenas alguns carros espalhados, e uma sensação incômoda rastejava por sua espinha, como um alerta silencioso. Ela apertou a bolsa contra o corpo e acelerou o passo. Não havia motivo para medo. Até havia. Valentina sentiu uma presença antes mesmo de vê-lo. Um arrepio percorreu sua pele, e, por instinto, ela se virou. Foi a última coisa que conseguiu fazer antes que um braço forte envolvesse sua cintura e uma mão coberta por uma luva preta pressionasse um pano contra seu rosto. Quietinha, princesa. Não lute. Isso será mais fácil assim. A voz era grave, rouca, sem pressa. Como se o homem que a segurava tivesse total controle da situação. Ela tentou gritar, mas o pano abafou o som. O cheiro forte entrou por suas narinas e, em segundos, tudo ao seu redor começou a girar. Sua visão escureceu, seu corpo perdeu a força, e sua consciência se dissolveu no nada. O mundo voltou aos poucos, fragmentado em sensações desconexas. Primeiro, o cheiro, masculino, forte, misturado com couro e pólvora. Depois, o tato, algo macio sob seu corpo, mas mãos ásperas em seus pulsos. E, finalmente, a visão. Valentina piscou, o quarto ao seu redor girando antes de entrar em foco. As luzes eram baixas, um ambiente escuro e fechado, e ela estava deitada sobre um colchão macio, mas seus braços estavam presos por algo frio e metálico. Algemas. O pânico se espalhou por seu peito, e ela puxou os braços com força. Não adianta. A voz veio da escuridão, carregada de arrogância e calma. Valentina se virou na direção do som e o viu. Killian Dantas. Ele estava encostado na parede, braços cruzados sobre o peito largo, as sombras realçando seus traços impossivelmente masculinos. Alto, imponente, um predador observando sua presa. Os olhos cinzentos a analisavam com uma mistura de tédio e diversão. Você acordou rápido. Isso é bom. Valentina tentou ignorar o tremor em suas mãos. Quem é você? Ele arqueou uma sobrancelha, como se a pergunta fosse ridícula. O homem que agora tem o controle sobre você. Ela engoliu seco. Você vai me matar? Killian sorriu, e foi a coisa mais perigosa que ela já viu. Não. Ainda não decidi o que fazer com você. Seu coração bateu ainda mais rápido. Por quê? Ele descruzou os braços e se aproximou, passos lentos e controlados, como um caçador que sabia que a presa não tinha saída. Porque você, docinho, ele abaixou-se ao lado da cama, ficando perto o suficiente para que ela sentisse o calor de seu corpo. Me viu quando não deveria. Valentina prendeu a respiração. Você. Killian passou um dedo ao longo da lateral do rosto dela, um toque tão leve quanto ameaçador. Você estava no lugar errado, na hora errada. Agora, pertence a mim até que eu decida o que fazer. O medo misturado com algo que ela não queria admitir correu por seu corpo. Isso é um sequestro. Ele riu baixo. Isso é muito mais do que um sequestro, Valentina. Você ainda não entendeu, mas logo vai entender.
O uso do seu nome fez um calafrio percorrer sua pele. Ele sabia quem ela era. Ele tinha planejado isso. Me solte. Killian inclinou a cabeça, observando-a com interesse. Não. Valentina puxou as algemas com força. Você não pode me manter aqui. Os olhos dele escureceram. Eu posso fazer o que quiser. Ela sentiu sua respiração travar na garganta. Killian ficou de pé, caminhando lentamente até a porta, sem pressa. Eu tenho trabalho a fazer. Você vai ficar quieta e ser uma boa menina, ou vamos ter problemas. Ele parou antes de sair, os olhos encontrando os dela uma última vez. Eu sugiro que escolha a primeira opção. Mas, sinceramente, um sorriso cruel curvou seus lábios. Eu espero que escolha a segunda. A porta se fechou atrás dele, e Valentina ficou sozinha no quarto silencioso. Seus pulsos doíam, seu coração martelava contra as costelas. Ela precisava sair dali. Ela precisava fugir. Mas, no fundo, uma pergunta martelava em sua mente. Se ele realmente quisesse matá-la, por que ainda estava viva? E, pior ainda, por que seu corpo reagia ao toque dele de um jeito que não deveria? O silêncio dentro do quarto pesava sobre Valentina como uma corrente invisível. Seus olhos correram pelo espaço, absorvendo os detalhes. Paredes de concreto cinza, uma única janela trancada com grades grossas, uma porta de metal maciço. Ela estava presa. Mas não por muito tempo. O coração dela batia acelerado enquanto seus pulsos, ainda marcados pelas algemas, latejavam. Killian a deixará ali sozinha, o que significava que ele não achava que ela poderia fugir. Ele estava errado. Valentina sentiu o pânico tentar se infiltrar, mas o reprimiu com um único pensamento: ela não podia se entregar ao medo. Se Killian a sequestrou e não a matou imediatamente, significava que ele precisava dela por algum motivo. Mas por quanto tempo? Ela não ia esperar para descobrir. Ela começou testando a força das algemas. Puxou, tentou girar os pulsos de uma forma que afrouxasse o encaixe, mas nada adiantava. Droga! Ela mordeu o lábio, pensando rápido. Se as algemas estavam presas à cabeceira da cama, talvez a cabeceira não estivesse tão firme assim. Ela puxou o metal uma vez. Duas. Nada. Mas na terceira tentativa, sentiu um leve ranger. O coração dela disparou. Funcionária. Empurrando todo o peso do corpo, forçou o metal da cabeceira novamente. Mais 1 centímetro. Outro. Até que finalmente uma parte cedeu. Com a respiração acelerada, ela deslizou a corrente para fora, libertando-se da cama. As algemas ainda prendiam seus pulsos, mas agora ela podia se mover. Ela tinha uma chance. O corredor estava silencioso quando ela abriu a porta. Valentina se moveu devagar, cada passo calculado, os olhos atentos. O lugar parecia um galpão abandonado, com luzes amareladas piscando no teto. Ela seguiu em frente, cada músculo tenso, esperando o pior a qualquer momento. Se conseguisse encontrar uma saída antes que Killian voltasse. Então ela ouviu. Um clique metálico. O som de um revólver sendo destravado. Valentina congelou. Eu esperava mais de você, docinho. A voz de Killian soou baixa e perigosa atrás dela. O pânico tomou conta de seu corpo. Ela não o ouviu se aproximar. Como ele se movia tão silenciosamente. Ela girou rapidamente, o coração quase pulando da garganta. Killian estava ali, a poucos passos de distância, segurando uma pistola. Mas ele não apontava para ela. Ainda. Os olhos dele estavam fixos nos dela, um brilho de diversão cruel dançando em seu olhar cinza. Eu disse para você ficar quieta. Ela respirou fundo, tentando ignorar o medo crescendo dentro dela. E eu disse que você não pode me manter aqui. Killian ergueu uma sobrancelha. Não? Ela engoliu seco, tentando ignorar o modo como ele parecia ainda mais letal na penumbra. Você não tem direito de me prender aqui.
O sorriso dele foi devagar, como se estivesse gostando do desafio. Eu não preciso de um direito, Valentina. Eu só preciso querer. Ela sentiu um arrepio percorrer sua pele. Mas não era apenas medo. Era algo mais. Kilian deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. E você quer saber uma coisa engraçada? Ele inclinou a cabeça levemente. Eu queria que você tentasse fugir. Os olhos dela se arregalaram. O quê? Ele riu baixo. Porque agora eu tenho um motivo para te punir. Valentina deu um passo para trás, mas seu corpo bateu contra a parede fria. Ela estava encurralada. Kilian abaixou a arma e deu outro passo, ficando perto o suficiente para que ela sentisse o calor dele. A questão agora, docinho, ele passou um dedo pela lateral do rosto dela, fazendo seu corpo inteiro estremecer, é como eu vou te ensinar a lição. O estômago de Valentina se revirou. Ela deveria estar apavorada. Deveria estar gritando. Mas tudo o que conseguia fazer era sentir o cheiro dele. O calor. A presença avassaladora. Ela tentou virar o rosto, mas Kilian segurou seu queixo, forçando-a a encará-lo. Você ainda não aprendeu que eu sou o único que dá ordens aqui? Os olhos dela brilharam com raiva. Você não é meu dono. Kilian sorriu, e foi a coisa mais perigosa que ela já viu. Ah, mas eu sou. E então, antes que ela pudesse processar, ele se moveu. Rápido. Letal. E, no instante seguinte, ela estava de joelhos no chão, com os pulsos presos contra a parede por apenas uma das mãos dele. Ele a dominava com uma facilidade insultante. Valentina arfou, sentindo a força absurda daquele homem. Ele se inclinou, sussurrando contra sua orelha. Você pode lutar o quanto quiser, princesa, mas eu sempre vou te pegar. O corpo dela estremeceu, mas não era só medo. Havia algo a mais. Kilian percebeu. O sorriso dele se alargou, e os dedos se apertaram ao redor dos pulsos dela. Parece que você gosta de ser pega. O rosto de Valentina ficou quente. Você é um monstro. Ele riu, o som reverberando por seu corpo como um veneno doce. Talvez. Mas você ainda não viu nada. E então, sem aviso, ele soltou os pulsos dela e se afastou. Valentina respirou fundo, surpresa. Kilian olhou para ela de cima, a diversão fria ainda em seu olhar. Agora, volte para o quarto. Ela hesitou. E se eu não quiser? Kilian sorriu de lado. Então eu vou me divertir um pouco mais com você. A ameaça estava ali. Mas também havia algo mais. Algo insinuante. Perigoso. Tentador. Os olhos dele não deixaram os dela. Sua escolha, docinho. O ar entre eles ficou pesado. E, pela primeira vez, Valentina não sabia se queria fugir, ou se queria ver até onde Kilian iria. Agora que Kilian deixou claro que Valentina pertence a ele, será que ela tentará fugir de novo? Ou será que, no fundo, ela já está começando a gostar do perigo? O silêncio dentro do quarto pesava como uma corrente invisível sobre Valentina. Seus pulsos ainda carregavam a marca das algemas, a pele levemente avermelhada pela tentativa falha de fuga. Ela não queria admitir, mas uma parte dela sabia que seus esforços foram inúteis desde o início. Kilian era muito mais do que um sequestrador. Ele era um caçador. E ela era a presa. Mas, então, por que seu coração batia tão forte sempre que ele a olhava? A porta se abriu. O som ecoou pelo quarto como um aviso silencioso. Kilian entrou, seu corpo dominando o espaço com facilidade. Ele vestia apenas uma camiseta preta ajustada e calças escuras, o tecido delineando os músculos do peito e dos braços. A forma como se movia era calculada, como se soubesse que cada passo seu era uma ameaça. Os olhos cinza pousaram nela, e Valentina sentiu seu corpo inteiro tensionar. Ela odiava o efeito que aquele homem tinha sobre ela. Mas era impossível ignorar. Ele encostou-se contra a parede, braços cruzados,
observando-a como se esperasse que ela falasse primeiro. Quando ela permaneceu em silêncio, ele arqueou uma sobrancelha. Não vai tentar fugir de novo? A voz dele era pura provocação. Valentina apertou os lábios. Ela não ia dar a ele o prazer de uma resposta. Kilian sorriu. Um sorriso letal. E então ele começou a caminhar. Devagar. Cada passo seu era calculado, a tensão crescendo a cada centímetro que ele diminuía entre eles. Valentina engoliu em seco, mas manteve o queixo erguido. O que você quer agora? Kilian parou bem à frente dela. Perto demais. O cheiro dele, uma mistura de couro, madeira e perigo, a envolveu. Ele não respondeu de imediato. Ao invés disso, estendeu a mão e passou os dedos pelo cabelo dela. Um toque leve. Quase suave. Mas carregado de intenção. Valentina estremeceu contra a própria vontade. Kilian notou. E gostou. Os olhos cinza brilharam com algo sombrio. Você sabe o que eu quero, docinho. A respiração dela ficou presa na garganta. Kilian inclinou-se um pouco mais, o calor do corpo masculino pressionando contra ela. Eu gosto de ver você tentar resistir. Valentina sentiu um arrepio descer pela espinha. Ela abriu a boca para protestar, mas as palavras nunca saíram. Porque Kilian deslizou um dedo pela lateral do rosto dela, depois pelo pescoço, e parou na curva do ombro. O corpo dela reagiu antes que a mente pudesse intervir. Ela prendeu a respiração, sentindo uma onda de calor se espalhar de onde ele a tocava. Kilian sorriu lentamente. Você sente isso, não sente? Valentina fechou os olhos por um segundo, tentando se recompor. Mas quando os abriu, ele já estava mais perto. A mão dele deslizou até a nuca dela, segurando-a com firmeza, sem machucar. O polegar roçou a pele exposta, provocando um arrepio instantâneo. Ela deveria ter afastado a cabeça. Deveria ter lutado. Mas tudo o que conseguiu fazer foi ficar ali, paralisada pela intensidade do olhar dele. Kilian inclinou-se até que os lábios ficassem a um fio de distância dos dela. O coração de Valentina batia tão forte que ela achou que explodiria. Diga que não me quer, e eu paro. A voz dele era um sussurro rouco, uma promessa proibida. Valentina sentiu os dedos dele se apertarem levemente em sua nuca, uma exigência silenciosa. Ela abriu a boca, tentando falar. Mas as palavras nunca vieram. E Kilian soube disso. Ele esperou um segundo. 2. E então capturou os lábios dela com os seus. O choque percorreu o corpo de Valentina como um raio. O beijo não foi suave. Foi exigente, possessivo, avassalador. Kilian não estava pedindo. Ele estava reivindicando. Os dedos dele deslizaram para a cintura dela, puxando-a contra ele. O calor entre os corpos foi imediato, uma faísca que se transformou em incêndio. Valentina arfou contra os lábios dele, e Kilian aproveitou a brecha para aprofundar o beijo, sua língua invadindo a boca dela sem hesitação. Ela devia ter resistido. Mas tudo o que fez foi agarrar os ombros dele, como se ele fosse a única coisa que a mantinha de pé. Kilian a pressionou contra a parede, o peso do corpo masculino a deixando sem saída. Não que ela quisesse uma. O calor das mãos dele percorreu suas costas, subindo e descendo em carícias lentas, como se estivesse mapeando cada curva. Valentina sentiu seu corpo inteiro responder, uma sensação desconhecida crescendo dentro dela. Desejo. Ela nunca sentiu isso antes. Nunca quis nada com tanta intensidade. E Kilian sabia. Ele afastou os lábios dus dela apenas o suficiente para sussurrar contra sua boca. Você nunca foi beijada assim antes, não foi? O rosto de Valentina ficou quente. Ele sabia. E aquilo só o excitou mais. Kilian segurou o rosto dela com ambas as mãos, forçando-a a encará-lo. Eu fui o primeiro a te beijar assim. Não era uma pergunta. Valentina sentiu o corpo fraquejar. O polegar dele acariciou seu lábio inferior, os olhos cinza fixos nos dela.
E vou ser o único. A voz dele era pura posse. O olhar de Killian era a única coisa que aprendia no chão. Você pertence a mim agora, Valentina. Ela soube, naquele momento, que qualquer resistência era inútil. Ele já havia ganhado o jogo. E, pior ainda, ela queria que ele ganhasse. O ar entre Valentina e Killian estava carregado de algo impossível de ignorar. Desejo. Tentação. Perigo. Ela ainda sentia os lábios dele sobre os seus, o gosto amargo de dominação e prazer se misturando em sua mente. Killian observava com aquela intensidade avassaladora, os olhos cinza escurecidos pelo que parecia ser pura obsessão. Ela deveria dizer algo. Fugir. Resistir. Mas tudo o que conseguiu foi respirar fundo e encará-lo de volta. Killian sorriu de lado, aquele sorriso perigoso, cheio de segredos. Você ainda está tentando lutar contra isso, docinho? O tom de voz dele era calmo, mas carregado de promessas silenciosas. Valentina não respondeu. Porque, no fundo, já sabia a verdade. A luta havia acabado. Ela já era dele. O toque dele veio sem aviso. Mãos firmes, quentes, deslizando lentamente pela lateral do corpo dela, parando em sua cintura. Um domínio silencioso. Valentina estremeceu quando Killian puxou-a para perto, eliminando qualquer espaço entre eles. Seu corpo inteiro queimava sob o olhar dele. Você nunca foi tocada, não é? O sussurro dele contra sua pele foi um choque direto em sua espinha. Ela tentou afastar o rosto, mas Killian segurou seu queixo, forçando-a a encará-lo. Eu quero ouvir você dizer. A respiração dela falhou. Ela não conseguia mentir para ele. Não, nunca. O brilho nos olhos de Killian mudou. Algo sombrio. Algo que a fez perder o fôlego. Ele deslizou os dedos até a nuca dela, puxando-a levemente para trás, expondo seu pescoço. Os lábios dele roçaram sua pele, provocando arrepios. Então eu serei o primeiro. O primeiro. O único. O último. Valentina não conseguiu segurar o gemido baixo quando Killian a pressionou contra a parede, sua respiração quente contra seu pescoço. Ele estava saboreando o momento. Você quer que eu pare? Ela sabia que deveria dizer sim. Mas quando os olhos dela encontraram os dele novamente, tudo o que conseguiu fazer foi balançar a cabeça em um não quase imperceptível. Killian riu baixinho, e a posse em seu olhar ficou ainda mais evidente. Boa garota. A blusa dela foi a primeira coisa a cair. Killian a puxou sem pressa, os dedos deslizando por sua pele nua, sentindo cada curva, cada suspiro dela. Ele queria marcar cada centímetro de seu corpo. E ele o fez. Os lábios dele eram fogo contra sua pele. Cada beijo, cada mordida leve, cada provocação era uma nova forma de posse. Valentina nunca havia sido tocada assim. Com tanta fome. Com tanta devoção selvagem. Ela segurou nos braços dele quando Killian puxou suas pernas, fazendo-a envolver seu corpo forte. Ele a carregou como se não pesasse nada. E, quando a deitou na cama, a promessa estava clara. Ele ia devorá-la. Ela prendeu a respiração quando Killian subiu sobre ela, as mãos explorando seu corpo com uma reverência perigosa. Ele não estava com pressa. Ele queria sentir cada segundo. Ele queria que ela sentisse cada segundo. E ela sentiu. Cada toque. Cada beijo. Cada suspiro. Até que não havia mais volta. Até que não havia mais nada além de Killian e o desejo avassalador que os consumia. O primeiro impulso foi devagar. Valentina arquejou, sentindo algo que nunca havia sentido antes. Killian segurou sua cintura, os olhos cravados nos dela. Olhe para mim. Ela obedeceu. E, naquele momento, ela entendeu. Ela nunca mais seria a mesma. Killian a segurou firme, sua respiração pesada, seu corpo exigindo, tomando, possuindo. Cada movimento era uma marca. Uma certeza. Ela era dele.
E ele era dela. O tempo se perdeu. O ar ficou quente, o suor misturando-se aos corpos. Os gemidos ecoavam pelo quarto escuro, uma música proibida. E, no fim, quando Killian a puxou contra si e mordeu seu ombro, sua voz rouca sussurrou as palavras que mudariam tudo. Você nunca mais vai fugir de mim. Agora que Killian tomou Valentina para si, será que ela conseguirá escapar? Ou já está completamente rendida? Comente, você acha que Valentina deveria tentar resistir? Ou será que ela já pertence a ele? O sol mal começava a surgir no horizonte quando Valentina abriu os olhos. Seu corpo estava quente, cansado, mas completamente marcado pelo que aconteceu na noite anterior. Ela não era mais a mesma. Killian a reivindicou. Cada centímetro de seu corpo carregava o toque dele. Cada parte sua pertencia a ele agora. Ela se mexeu lentamente, sentindo os músculos doloridos pelo que haviam feito, mas o que a fez prender a respiração foi outra coisa. Killian ainda estava ali. Seu braço forte estava ao redor da cintura dela, segurando-a firmemente contra ele. Como se tivesse medo que ela fugisse. Valentina virou a cabeça levemente, observando-o enquanto dormia. Mesmo adormecido, Killian parecia perigoso. Sua mandíbula cerrada, o leve franzir da testa, a respiração controlada. Ele nunca relaxava completamente. Ela deveria estar aterrorizada. Mas, ao invés disso, sentia-se protegida. Isso era insano. Ela engoliu em seco, tentando processar tudo. Ela havia dormido com seu sequestrador. E pior, não se arrependia. O movimento leve dela foi o suficiente para que Killian despertasse. Os olhos cinza abriram lentamente, pesados de sono e algo mais. Posse. Seu braço se apertou ao redor dela, puxando-a contra ele ainda mais. Tentando fugir, docinho? A voz dele saiu rouca, carregada de um tom perigoso. Valentina sentiu um arrepio percorrer sua pele. Eu só estava me mexendo. Killian observou-a por um longo momento, como se estivesse tentando decifrar seus pensamentos. Então, um sorriso surgiu no canto de seus lábios. Bom. Seria uma pena se eu tivesse que te amarrar de novo. O coração dela disparou. Você está brincando, não está? Ele roçou os lábios pelo ombro dela, sua respiração quente contra a pele. Quer descobrir? O corpo de Valentina reagiu antes que sua mente pudesse intervir. Seu coração martelava contra as costelas, não de medo, mas de algo que ela não queria admitir. Excitação. Killian percebeu. Ele sempre percebia. Com um movimento rápido, ele girou sobre ela, seu corpo forte aprendendo contra o colchão. Os olhos cinza estavam escuros, famintos. Você acha que pode me enganar, Valentina? Ela tentou virar o rosto, mas ele segurou seu queixo, forçando-a a encará-lo. Você ainda quer resistir? Ela não respondeu. Killian inclinou-se, seus lábios roçando a linha do maxilar dela, descendo lentamente até seu pescoço. Então por que seu corpo está implorando por mim? Os dedos dele deslizaram pela pele nua dela, traçando um caminho perigoso. Valentina prendeu a respiração. Ela deveria afastá-lo. Deveria lutar. Mas tudo o que fez foi se afundar ainda mais sob ele. Killian sorriu contra sua pele, satisfeito. Eu sabia. O desejo no olhar dele era inegável, mas havia algo mais. Algo mais sombrio. Ele deslizou a mão pelo quadril dela, segurando com firmeza, antes de erguer os olhos para ela. Você é minha. O corpo dela reagiu instantaneamente. Ela sabia que era verdade. E, pela primeira vez, não queria negar. O dia passou em um borrão. Killian parecia estar em um humor diferente. Ainda possessivo, ainda perigoso, mas mais próximo. Ele a observava o tempo todo, seus olhos sempre a seguindo pelo quarto. Valentina fingia não perceber, mas cada vez que seus olhares se encontravam, o calor voltava. No entanto, a paz durou pouco.
Porque Kilian não era um homem de controlar sua raiva. E ele estava prestes a perder completamente o controle. Quando a noite caiu, ele recebeu uma ligação. Valentina percebeu na mesma hora que algo estava errado. Kilian apertou o telefone contra a orelha, seus ombros rígidos. Repita isso. A voz dele saiu gelada. Ela se sentou na cama, sentindo o ar no quarto mudar. Não. Eu resolvo isso sozinho. Ele desligou abruptamente, os músculos tensos. Valentina franziu a testa. O que aconteceu? Kilian passou a mão pelo cabelo, os olhos cinza fervendo de fúria. Isso não te diz respeito. Ela se levantou, sentindo a onda de adrenalina subir. Você está diferente. Kilian virou-se para encará-la, a raiva estampada em seu rosto. Cale a boca, Valentina. Ela se encolheu com o tom. Mas algo dentro dela não aceitou aquilo. Você acha que pode simplesmente me sequestrar, me possuir e depois me tratar como lixo? Os olhos de Kilian brilharam com algo perigoso. Em segundos, ele estava na frente dela, segurando seu pulso com firmeza. Você não entende o que está acontecendo. Ela ergueu o queixo. Então me faça entender. Kilian ficou em silêncio por um longo momento, e então sua expressão mudou. Ele a puxou contra si, seus lábios descendo sobre os dela com força. O beijo não era gentil. Era raivoso. Exigente. Possessivo. E Valentina sentiu sua própria raiva desaparecer. Porque a única coisa que restava era o desejo. As mãos dele apertaram sua cintura, puxando-a contra ele. Você me pertence, sussurrou contra sua boca. Valentina não conseguiu negar. Porque, no fundo, ela já sabia que era verdade. Ela era dele. E, de alguma forma, ele também era dela. A atmosfera dentro do galpão estava densa. O silêncio cortante só era quebrado pelo som abafado do vento lá fora. Valentina não conseguia ignorar a mudança em Kilian. Algo estava errado. Desde a ligação na noite anterior, ele estava diferente. Mais frio, mais tenso. Seu olhar, sempre afiado e calculista, parecia carregado de um perigo que antes não estava ali. Ele não falava muito. Apenas a observava. Valentina podia sentir o peso daquele olhar a cada movimento seu. Mas havia algo mais. Algo que a fez perceber que, pela primeira vez, Kilian estava preocupado. Mas com o quê? Ela o encontrou no andar de baixo, onde Kilian mantinha um pequeno arsenal. Armas estavam espalhadas sobre a mesa, ao lado de documentos que pareciam prontamente organizados para uma saída emergencial. Valentina cruzou os braços, sua voz soando mais firme do que ela esperava. O que está acontecendo? Kilian não ergueu o olhar de imediato. Ele pegou uma pistola, verificou o pente e apenas então a encarou. Nada com o que você precise se preocupar. Valentina deu um passo à frente. Não minta para mim. Os olhos cinza escureceram. Não me teste, Valentina. Ela engoliu seco, mas não recuou. Kilian suspirou, passando uma mão pelo cabelo. Ele parecia cansado, mas ainda exalava perigo. Se eu contar, você vai surtar. Ela arqueou uma sobrancelha. Eu já fui sequestrada. Duvido que tenha algo pior do que isso. Kilian sorriu de lado. Mas não havia humor em seu olhar. Ele caminhou até ela, lentamente, o olhar fixo em seus olhos. Eu sempre soube que minha vida não me daria um final feliz. Valentina sentiu o coração apertar. Kilian. Ele ergueu a mão, interrompendo-a. Mas agora, Valentina, agora eu tenho algo a perder. A respiração dela falhou. O que ele queria dizer com aquilo? Kilian olhou para os papéis na mesa. Alguém me quer morto. E agora querem você também. A revelação caiu sobre Valentina como um choque elétrico. Ela ficou imóvel, tentando absorver as palavras de Kilian. Como assim, querem a mim também? Kilian passou a língua pelos lábios,
como se odiasse precisar dizer aquilo. Eu fui contratado para eliminar alguém há um tempo. Mas não fiz o trabalho. Valentina piscou, confusa. Você não matou a pessoa? Ele desviou o olhar por um segundo, como se aquela lembrança fosse algo que não queria reviver. Não. Porque era uma criança. O coração de Valentina apertou. Ela não sabia por que aquilo a pegou de surpresa. Mas saber que Kilian não era um monstro completo fez algo dentro dela se aquecer. Ela se aproximou um pouco mais. Então, isso significa que alguém quer vingança? Kilian soltou um riso baixo. Alguém quer me apagar do mapa, Valentina. E, como agora você está comigo, isso faz de você um alvo também. Ela sentiu um arrepio percorrer sua pele. Então o que vamos fazer? Kilian parou. O olhar dele suavizou levemente. Nós? Valentina percebeu o que disse e desviou o olhar. Eu só quero saber se você tem um plano. Kilian tocou seu queixo, forçando-a a olhá-lo novamente. Eu vou te proteger. As palavras foram firmes, carregadas de certeza. E foi naquele momento que Valentina percebeu. Ele não estava falando da boca para fora. Ele iria protegê-la a qualquer custo. A tensão cresceu ao longo da noite. Kilian estava mais alerta, verificando câmeras, estudando mapas, preparando armas. Ele estava se preparando para algo grande. E Valentina não conseguiu dormir. A cada som, a cada sombra que se movia do lado de fora, seu coração disparava. Ela sabia que ele estava ali para protegê-la. Mas sabia, também, que Kilian não era invencível. E isso a apavorava. Foi por volta das 3 da manhã quando Valentina ouviu o primeiro barulho estranho. Algo metálico. Um som sutil, mas que fez todos os seus sentidos se acenderem. Ela se levantou da cama rapidamente. O som veio novamente. Dessa vez, mais perto. Valentina sentiu o pânico subir por sua garganta. Ela correu pelo quarto e pegou a primeira coisa que viu, um pequeno canivete que Kilian havia deixado sobre a mesa. Kilian. Ela precisava encontrá-lo. Ela abriu a porta com cautela, os olhos escaneando o corredor escuro. O silêncio era perturbador. Valentina deu um passo. Depois outro. E então, uma sombra surgiu atrás dela. O braço forte envolveu sua cintura, uma mão tapando sua boca antes que pudesse gritar. Valentina tentou se soltar, mas a força daquele homem era absurda. Seu coração martelava no peito. Ela estava sendo levada. Ela se debateu, tentou usar o canivete, mas o homem segurou seu pulso com uma rapidez assustadora. E então, o estampido de um tiro ecoou pelo corredor. O corpo do homem caiu ao lado dela. O som da arma ainda ecoava nos ouvidos de Valentina. Ela estava em choque, os olhos arregalados ao ver o homem caído no chão. Foi então que sentiu um braço puxá-la. Você está bem? A voz de Kilian. Ela olhou para ele, ainda tremendo. Os olhos cinza estavam selvagens, tomados por uma fúria que ela nunca tinha visto antes. Kilian se virou para o corpo no chão, os lábios formando uma linha rígida. Ele se ajoelhou, revirando os bolsos do homem. E quando encontrou um pedaço de papel, algo nele mudou. Valentina viu os músculos dos braços dele tensionarem. O que é isso? A voz dela saiu trêmula. Kilian ficou de pé. Os olhos dele estavam sombrios. Ele virou o papel para ela. Havia uma foto dela. E embaixo, uma palavra. Eliminar. O ar sumiu dos pulmões de Valentina. Ela ergueu os olhos para Kilian, e o que viu a fez estremecer ainda mais. A expressão dele não era só de fúria. Era de algo muito pior. Ele estava pronto para matar. Agora que Valentina é um alvo, Kilian fará de tudo para protegê-la, mas até onde ele irá para garantir que ninguém a toque? O papel tremia levemente nas mãos de Kilian.
A palavra eliminar estava impressa em letras frias e impessoais logo abaixo da foto de Valentina. Aquilo não era apenas uma ameaça. Era uma sentença de morte. Killian sentiu o sangue esquentar. Seu maxilar travou, os dedos apertaram o papel com força, amassando-o. Quem teve a audácia de mandar um assassino atrás dela? Ele virou-se lentamente para Valentina. Ela ainda estava ofegante, as mãos segurando os próprios braços, o corpo trêmulo. Seus olhos estavam arregalados, como se ainda tentasse processar o que acabará de acontecer. Ela quase morreu. E isso fez algo dentro dele explodir. Killian nunca se importou com ninguém. Nunca. Mas agora. Agora, ele queria sangue. Ele precisava de sangue. Ele guardou o papel no bolso e pegou o rádio preso à cintura. Encontre quem enviou esse homem. Agora. Sua voz estava sombria, carregada de um tom letal. A resposta veio segundos depois, a voz abafada do outro lado da linha. Estamos rastreando. Pode ser o mesmo contato do último trabalho não finalizado. Killian sentiu os dentes rangerem. Ele olhou para Valentina novamente. Ela ainda estava em choque. Ele odiava vê-la assim. Odiava o medo nos olhos dela. E mais do que tudo, odiava que alguém tivesse feito isso com ela. Mataria cada um dos envolvidos. Mas primeiro, precisava garantir que ela estava segura. O tempo passou devagar naquela noite. Killian não saiu do lado de Valentina. Ela não falou muito, mas ele sabia que seu cérebro estava a mil. Ela ainda tentava entender o que significava ser um alvo. E Killian tentava entender o que significava se importar. Porque era isso que estava acontecendo. Ele se importava. Ele odiava admitir isso, mas não conseguia mais ignorar. Ele observava cada movimento dela, cada suspiro, cada mínimo tremor. Se alguém tentasse chegar perto de Valentina de novo, ele não hesitaria em matar. E matar devagar. Foi por volta das 4 da manhã quando Killian ouviu outro barulho estranho. Dessa vez, não era um invasor. Ele olhou para o lado e viu Valentina se mexendo na cama. Ela estava inquieta. Seus olhos estavam fechados, mas o corpo tremia levemente. Pesadelos. Killian suspirou e passou uma mão pelo rosto. Ele não era um homem gentil. Nunca foi. Mas, pela primeira vez na vida, sentiu o impulso de proteger alguém além de si mesmo. Ele se aproximou e sentou-se ao lado dela. Os fios loiros de Valentina estavam espalhados pelo travesseiro, a pele pálida, os lábios entreabertos. E, então, ela murmurou algo. Killian. Ele sentiu um aperto no peito. Ela estava sonhando com ele. Ela confiava nele. E isso o fez perder o resto do controle que ainda tinha. O amanhecer chegou, mas o perigo não tinha desaparecido. Killian recebeu a informação que precisava. O assassino que tentou pegar Valentina não estava sozinho. Alguém queria a certeza de que o trabalho seria concluído. E isso significava que eles voltariam. Killian não esperaria por isso. Ele pegou uma bolsa, colocou as armas necessárias e olhou para Valentina. Vamos sair daqui. Ela piscou, confusa. O quê? Ele jogou uma jaqueta para ela. Você não pode ficar mais aqui. Valentina sentiu um arrepio percorrer sua pele. Mas, para onde vamos? Killian não respondeu de imediato. Ele sabia que só havia uma resposta. Para um lugar onde ninguém pode te encontrar. E onde eu nunca vou deixar você sair. A viagem foi silenciosa. Killian dirigia como se tivesse um destino fixo em mente, e Valentina observava tudo ao redor, tentando entender para onde estavam indo. Ela olhou para ele. O rosto sério, o maxilar tenso, os olhos fixos na estrada. Você não vai me contar nada? Ele não desviou o olhar. O que você quer saber? Valentina bufou. Você me sequestra. Você me mantém presa. Agora alguém quer me matar e, de repente,
Você decide que vamos fugir? Killian sorriu de lado. Você não está fugindo. Você está indo para onde eu quero que você esteja. Ela cruzou os braços, irritada. Você não pode simplesmente decidir tudo por mim. Ele finalmente a olhou. E seu olhar era perigoso. Você acha que pode decidir algo, Valentina? O coração dela acelerou. Killian encostou o carro e virou-se completamente para ela. Eu já te provei o quanto você me pertence. O corpo dela reagiu instantaneamente. Ele segurou o queixo dela entre os dedos, puxando-a para perto. Me diga. A respiração de Valentina ficou presa. Killian aproximou-se ainda mais. Você ainda acha que tem controle sobre isso? Os olhos dela o encararam. E, naquele momento, ela soube. Não havia volta. Ela nunca mais seria livre dele. E, o pior, ela não queria ser. A estrada se estendia diante deles como uma trilha solitária para o desconhecido. O céu tingido de cinza pelo amanhecer refletia perfeitamente o clima dentro do carro. Killian dirigia com uma mão firme no volante, os olhos fixos na estrada, o maxilar travado e os músculos tensos. Valentina sentia a energia dele vibrar no ar. Ele estava em alerta. Ela observou seu perfil afiado, a sombra de sua barba por fazer, o pescoço rígido. Ele parecia uma bomba prestes a explodir. Mas ela sabia que sua raiva não era por ela. Era por quem tentou matá-la. E por isso, ela não sentia medo. Ela confiava nele. Por mais louco que isso parecesse, Killian era o único homem no mundo que poderia protegê-la. Horas se passaram, e eles finalmente chegaram ao novo esconderijo. Uma casa afastada, no meio de uma floresta, cercada por árvores altas. O ar era puro, silencioso, isolado do mundo. Era perfeito. Killian saiu do carro primeiro e observou o perímetro. Ele não confiava em lugares novos. Valentina ficou em silêncio, observando-o. A maneira como ele analisava tudo, como se previsse cada possível ameaça, era hipnotizante. Ele se virou para ela. Venha. Ela o seguiu sem questionar. Dentro da casa, tudo era rústico, mas funcional. Paredes de madeira, móveis simples, um clima quente e acolhedor contrastando completamente com o homem que agora era seu guardião. Killian jogou sua bolsa sobre o sofá e se virou para encará-la. Você está segura aqui? Valentina cruzou os braços. Até quando? Os olhos dele a analisaram lentamente. Até eu garantir que ninguém pode te tocar. Ela sentiu um arrepio na espinha. Era uma promessa. E Killian nunca quebrava uma promessa. O resto do dia passou em silêncio. Killian mantinha sua atenção nas câmeras de segurança, verificando mapas, analisando possibilidades. Valentina o observava de longe. Ela deveria estar assustada. Deveria querer fugir. Mas tudo o que conseguia sentir era um desejo crescente que se recusava a ir embora. Ela queria ele. Não importava o quão errado fosse. Quando a noite caiu, a tensão explodiu. Killian a encontrou na sala, os olhos cinza escurecidos por algo intenso. Você não para de me olhar. Valentina engoliu em seco. Você é difícil de ignorar. O canto dos lábios dele se curvou ligeiramente. Perigoso. Sedutor. Ele deu um passo à frente. O que está acontecendo na sua cabeça, Valentina? Ela sentiu o coração disparar. Você já sabe. Killian ficou em silêncio por um momento, depois inclinou a cabeça. Me diga. Os olhos dela brilharam de desafio. Eu quero você. Os músculos do pescoço de Killian tensionaram. Não diga isso se não estiver pronta para as consequências. Ela engoliu em seco, mas não desviou o olhar. Eu nunca estive mais pronta para algo na minha vida. Killian sorriu lentamente. Boa garota. E então, ele a pegou nos braços. A explosão foi inevitável. Os lábios de Killian tomaram os dela com uma fome crua,
como se ele estivesse esperando por aquilo desde o primeiro momento que a viu. As mãos dele seguraram sua cintura, puxando-a contra si, e o calor entre eles se intensificou instantaneamente. Valentina envolveu os braços ao redor do pescoço dele, retribuindo o beijo com tudo o que tinha. Não havia mais barreiras. Quillian a pegou no colo, suas mãos firmes segurando suas coxas, e a levou direto para o quarto. Os lençóis frios contrastaram com o calor dos corpos. E então, ele tomou tudo para si. Valentina nunca havia experimentado algo tão intenso. Cada toque, cada beijo, cada palavra rouca sussurrada contra sua pele. Ele a fazia esquecer o mundo. E naquela noite, o mundo desapareceu. Na manhã seguinte, Quillian já estava de pé antes de Valentina acordar. Ele não era um homem que dormia muito. Seu corpo e mente estavam sempre alertas. Mas agora, ele tinha algo que nunca teve antes. Algo que não poderia perder. Ele se inclinou sobre a cama e deslizou os dedos pelo rosto de Valentina. Ela suspirou suavemente, os lábios entreabertos, os cabelos bagunçados sobre o travesseiro. E naquele momento, Quillian soube. Ele nunca a deixaria ir. Ela era dele. E quem tentasse tirá-la dele, morreria. O silêncio da floresta parecia mais denso naquela manhã. Era como se até a natureza estivesse em alerta. Quillian estava de pé, encostado no batente da porta, segurando um cigarro entre os dedos. O vento frio batia contra sua pele quente, mas não era isso que o mantinha acordado. Era ela. Valentina. Dormindo profundamente sob os lençóis revirados, o corpo marcado por tudo que haviam feito na noite anterior. Ele nunca foi de se apegar. Nunca. Mas Valentina? Ela já era dele. E por mais que tentasse negar, ele sabia que também pertencia a ela. Mas agora. Agora, alguém tentava tirá-la dele. E isso não ia acontecer. Não enquanto ele estivesse respirando. Horas depois, Valentina acordou sentindo-se diferente. O peso do corpo dela era diferente. Sua mente, sua pele, seu coração. Porque Quillian havia tomado tudo. E, mais perigoso do que isso, ela queria que ele tomasse. Ela o encontrou na sala, debruçado sobre a mesa, analisando mapas e documentos. Você já está planejando algo? Ela perguntou, a voz ainda rouca do sono. Quillian olhou para ela. Os olhos cinza pareciam mais escuros hoje. Ele pegou uma foto da mesa e a jogou sobre a madeira. Reconhece esse homem? Valentina se aproximou, o coração acelerando. Era uma foto de um homem alto, cabelos loiros cortados curtos, olhos frios e impiedosos. Algo dentro dela se revirou. Quem é ele? Quillian se recostou na cadeira. Ele é o homem que quer você morta. Valentina sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. O quê? Quillian bateu um punho contra a mesa. O filho da puta que me contratou para matar uma criança. Ela prendeu a respiração. Era ele. O homem que Quillian se recusou a obedecer. O homem que, agora, queria vingança. E queria usá-la para isso. A tensão entre eles cresceu. Quillian queria pegá-lo primeiro. Acabar com a ameaça antes que ela chegasse perto de Valentina. Mas algo dentro dele dizia que já estavam atrasados. E sua intuição nunca falhava. Foi então que ouviram o som de pneus se aproximando. Quillian agarrou Valentina e a empurrou contra a parede, um dedo sobre os lábios dela. Fique aqui. Os olhos dela estavam arregalados, cheios de pânico. Mas ela obedeceu. Porque Quillian sabia o que estava fazendo. Ele pegou uma pistola do coldre preso à cintura e caminhou até a porta. Seu corpo estava rígido. Cada músculo preparado para atacar. Quando a primeira caminhonete parou diante da cabana, Quillian já sabia que a guerra havia começado. Eles estavam ali para pegá-la. Mas antes que qualquer um se aproximasse, ele abriu fogo. O primeiro homem caiu no chão com um tiro certeiro na cabeça.
Os outros se espalharam, tentando se proteger, mas Killian não era um amador. Ele era um atirador de elite. E nunca errava um alvo. Ele deslizou para trás de um pilar de madeira e recarregou a arma. Ouviu passos vindo do lado direito. Eles estavam tentando flanqueá-lo. Killian girou o corpo rapidamente e atirou. Mais um inimigo caiu. Mas eles eram muitos. Mais do que ele esperava. E então, ele ouviu o grito. Valentina! O medo tomou conta dele. Ele correu de volta para dentro da cabana, o coração martelando. Quando entrou no quarto, viu a cena que mais temia. Valentina estava sendo arrastada para fora, um dos homens segurando-a pelo braço. Ela lutava, chutava, tentava escapar. Mas ele era muito mais forte. Killian não hesitou. O tiro foi limpo. O homem soltou Valentina no mesmo instante, o corpo tombando para trás. Valentina caiu de joelhos, o peito subindo e descendo com rapidez. E quando ela ergueu o olhar para Killian, ele soube que algo dentro dela havia mudado. Ela não estava mais assustada. Ela estava furiosa. Os tiros continuaram do lado de fora. Killian agarrou Valentina pelo pulso e a puxou para um canto seguro. Ele segurou seu rosto entre as mãos, a respiração ofegante. Você está bem? Ela sentiu, mas os olhos dela estavam fixos nos dele. Havia algo novo ali. Você me protegeu. A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Killian passou os polegares sobre sua pele. Sempre. E então, ele a beijou. Dessa vez, sem pressa. Sem medo. Porque agora, não havia mais dúvidas. Eles pertenciam um ao outro. E quem tentasse separá-los morreria tentando. A cabana ainda cheirava a pólvora. O silêncio após o tiroteio era ensurdecedor. O som da morte estava no ar. Killian limpou o sangue da lâmina de sua faca na camisa de um dos homens caídos. Ele não deixava rastros. Mas a guerra ainda não tinha acabado. Ele se virou para Valentina, que estava encostada contra a parede, o peito subindo e descendo rapidamente. Os olhos dela estavam fixos nele. Não com medo. Mas com algo mais perigoso. Confiança. Ela confiava nele. E isso mudava tudo. Aquela noite foi diferente. Killian e Valentina não trocaram muitas palavras. O que aconteceu entre eles foi dito sem voz. Ela se recusava a sair do lado dele. E ele não queria que ela saísse. O toque dele era mais firme. Mais possessivo. Cada movimento era uma afirmação silenciosa. Ela era dele. E quem tentasse tocá-la, pagaria com a vida. Na manhã seguinte, Killian acordou antes do sol nascer. Ele vestiu uma camisa preta justa e pegou sua arma. Valentina ainda dormia. Por um instante, ele apenas a observou. A curva dos lábios, a tranquilidade no rosto, os fios bagunçados sobre o travesseiro. Ela não pertencia àquele mundo de sangue e morte. Mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia mais imaginar sua vida sem ela. Ele suspirou e se afastou. Havia coisas que precisavam ser resolvidas. Ele estava do lado de fora, perto da caminhonete, quando ouviu o som de passos atrás dele. Valentina. Ela cruzou os braços, observando-o com intensidade. Você vai sair sem me dizer nada? Killian ergueu uma sobrancelha. Eu volto logo. Ela estreitou os olhos. Você está mentindo. Ele sorriu de lado. Ela estava começando a entendê-lo bem demais. Ele caminhou até ela, a passos lentos. A forma como Valentina ergueu o queixo para encará-lo apenas o excitou mais. O que você acha que eu estou escondendo? Ela mordeu o lábio inferior. Você vai atrás dele, não vai? Killian ficou em silêncio por um momento. Depois, segurou seu queixo entre os dedos e inclinou-se. Eu preciso garantir que você esteja segura. Os olhos dela brilharam. Então me leve com você.
Killian sentiu um calor perigoso percorrer seu corpo. Ela não tinha ideia do que estava pedindo. Ele roçou os lábios contra os dela. Eu não posso. Valentina cravou as unhas nos braços dele. Então não vá. Killian soltou uma risada baixa. Eu não posso te deixar sozinha. Ela o empurrou de leve. Você acha que eu sou fraca? Ele pegou seu pulso e puxou-a contra seu peito. Eu acho que você é minha. O ar entre eles ficou pesado. Killian deslizou os dedos pelo rosto dela. Mas eu sou um caçador, Valentina. Se você fugir de mim. O olhar dele escureceu. Eu vou te encontrar. Os lábios dela se entreabriram. E ele viu. Viu que, naquele momento, ela não queria fugir. Ela queria que ele a caçasse. O dia passou devagar. Killian não saiu. Não ainda. Ele percebeu que Valentina estava inquieta. Algo nela havia mudado. Ela começou a andar de um lado para o outro, os lábios apertados, a expressão indecifrável. Então, ela parou e olhou para ele. Eu quero saber tudo. Killian franziu o senho. Tudo o quê? Ela respirou fundo. Sobre você. Sobre quem você era antes de tudo isso. Killian nunca falava sobre o passado. Mas, por algum motivo, com ela parecia impossível esconder. Ele sentou-se no sofá e deu um leve tapa no espaço ao seu lado. Valentina hesitou por um momento, mas logo se aproximou. Ele respirou fundo. Eu não sou um bom homem. Ela não disse nada. Ele continuou. Eu cresci em um mundo onde ou você caça, ou você é caçado. Ele olhou nos olhos dela. E eu nunca gostei da ideia de ser presa. Valentina permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. Eu fiz coisas que não posso desfazer, Killian confessou, a voz baixa. Matei por dinheiro. Matei por sobrevivência. Ela segurou a respiração. Mas não o interrompeu. Então me pediram para matar uma criança. Os dedos de Killian se fecharam em punho. E, pela primeira vez, eu recusei um trabalho. Os olhos de Valentina estavam fixos nele. Isso significa que você ainda tem um pouco de humanidade. Killian riu baixo. Ou talvez eu só tenha limites. Ela ergueu a mão lentamente, roçando os dedos sobre os nós dos dedos dele. Foi um toque pequeno. Mas algo dentro de Killian quebrou um pouco mais. Ele pegou a mão dela e a levou até sua boca, pressionando um beijo leve contra sua pele. Você não entende, Valentina. O olhar dela brilhava com curiosidade. Então me faça entender. Killian respirou fundo. E então, a verdade saiu. Eu nunca tive nada que quisesse proteger antes. Os olhos dela suavizaram. Ela sabia o que ele estava dizendo. E isso mudou tudo. A noite caiu, e Killian percebeu que precisava agir logo. O homem que os caçava não iria parar. Ele já sabia disso. Mas o que Killian não esperava era que Valentina já tivesse tomado uma decisão. Quando ele voltou para o quarto, encontrou-a com uma mochila pronta. O que é isso? Ela ergueu o olhar para ele. Eu vou com você. Killian sentiu algo sombrio crescer dentro dele. Ele caminhou até ela, segurando seu rosto entre as mãos. Eu disse que não posso deixar nada acontecer com você. Ela o encarou. Então não deixe. O coração dele bateu mais rápido. Valentina roçou os dedos sobre a barba dele. Eu não vou fugir de você, Killian. Os olhos dele ficaram ainda mais escuros. Mas se você fugir. A voz saiu baixa, carregada de algo primal. Ela engoliu seco. Killian deslizou as mãos por seus quadris e a puxou contra si. Se você fugir, Valentina. Ele roçou os lábios contra os dela. Eu te caço. O corpo dela estremeceu. E, naquele momento, ela soube. Ela nunca mais seria livre dele. E o mais assustador? Ela não queria ser.
A caminhonete avançava pela estrada de terra, os faróis cortando a escuridão da floresta. O silêncio dentro do veículo era pesado, carregado de algo não dito. Algo perigoso. Killian dirigia com uma mão firme no volante, a outra descansando sobre sua perna. Mas Valentina sabia que ele não estava relaxado. Ele nunca relaxava. Os músculos do pescoço estavam rígidos. Seus olhos cinza estavam mais sombrios do que o normal. Ela sabia que ele estava lutando contra algo dentro de si. Algo que ele ainda não queria admitir. Mas ela sabia. Ela sentia. Killian se importava. E isso o enfurecia. Eles estavam a caminho do primeiro ponto de contato de Killian. Um lugar onde poderiam pegar mais informações sobre o inimigo que os perseguia. Valentina queria perguntar algo. Mas hesitou. Porque o silêncio de Killian era mais perigoso do que qualquer resposta que ele pudesse dar. Ela olhou para ele de soslaio. O maxilar travado, os dedos apertados ao redor do volante, a perna inquieta. E então, ele falou. Você deveria me odiar. A voz dele saiu baixa, quase um rosnado. Valentina piscou, surpresa. Ela virou-se completamente para ele. O quê? Killian manteve os olhos na estrada. Eu te sequestrei. Fiz coisas com você que qualquer outro homem já estaria morto por ter tentado. Ele riu baixo. Sem humor. Você deveria querer me matar, Valentina. Ela cruzou os braços. Mas eu não quero. Ele desviou o olhar para ela rapidamente. Aquela era a primeira vez que ele parecia verdadeiramente surpreso. Por quê? Ela engoliu em seco. Porque ela não conseguia mais ver sua vida sem ele. Porque, de alguma forma, Killian era a única coisa que a fazia se sentir segura. Mas ela não disse isso. Ao invés disso, apenas sussurrou. Porque você nunca me machucou. Killian não respondeu. Mas a forma como seus dedos se apertaram ainda mais contra o volante disse tudo. A noite caiu, e eles finalmente chegaram ao galpão abandonado. Era um lugar discreto, longe de olhares curiosos. Um esconderijo temporário que Killian usava há anos. Ele saiu do carro primeiro e verificou o perímetro. Valentina o observou, o coração acelerado. Killian parecia ainda mais perigoso na escuridão. A forma como seus olhos varriam a área, a tensão em seus ombros, a forma letal como segurava a arma na mão direita. Ele não era um homem comum. Ele era um predador. E agora, ela era sua única fraqueza. Dentro do galpão, Killian se jogou contra uma cadeira, passando a mão pelo rosto. Ele estava exausto. Mas ainda assim, seus olhos foram direto para ela. Valentina. Parada no meio do cômodo, observando-o com aquela intensidade que o fazia perder o controle. Ele prendeu a respiração. O que foi? Ela hesitou. Depois, caminhou até ele. Você está diferente. Killian riu baixo. Isso significa o quê? Ela se abaixou na frente dele. E então, disse as palavras que ele mais temia ouvir. Significa que você se importa comigo. O corpo inteiro de Killian enrijeceu. Não. Ele não podia permitir que ela soubesse. Se ela soubesse, poderia usá-lo contra ele. Mas Valentina não recuou. Ela o conhecia bem demais agora. E isso o aterrorizava. Porque nunca, em toda a sua vida, ele teve algo que pudesse perder. E agora? Agora, ele tinha. O ar entre eles ficou pesado. Valentina se inclinou um pouco mais, coçando os dedos sobre os joelhos dele. Killian sentiu o calor daquele toque invadir cada célula do seu corpo. Maldição. Ele segurou o pulso dela com firmeza. Você está brincando com fogo. Ela ergueu o olhar, desafiadora. E se eu quiser me queimar? Killian sentiu seu autocontrole desmoronar. Ele nunca foi bom em segurar seus instintos. E Valentina era a única coisa que o fazia se sentir vivo.
Então, antes que pudesse pensar, ele a puxou para seu colo. Os lábios dela estavam abertos em surpresa. Mas não houve tempo para palavras. Killian segurou seu rosto entre as mãos e a beijou. Dessa vez, sem barreiras. Sem medo. Sem controle. Ele a tomou ali, naquele galpão frio e escuro. Ela foi sua. Completamente. E naquele momento, ele soube que não havia mais volta. Mais tarde, quando Valentina dormia nos lençóis improvisados, Killian se afastou lentamente. Ele vestiu as calças, pegou uma arma e saiu do galpão. O vento frio bateu contra seu rosto. Mas nada poderia apagar o calor dentro dele. Porque agora, ele estava com medo. Não de morrer. Não de falhar. Mas de perdê-la. Ele sacou o celular e fez uma ligação. Quando a voz do outro lado atendeu, Killian foi direto ao ponto. Preciso de informações. Preciso do nome de todos que estão atrás de mim. Houve um silêncio. E então, a resposta veio. Killian, não é só você que eles querem. Killian já sabia. Mas ouvir aquilo em voz alta só fez seu ódio crescer. Eu não vou deixar ninguém tocar nela. Do outro lado da linha, a voz respondeu. Então você vai ter que matar muita gente. Killian sorriu de lado. Eu já estava contando com isso. Ele desligou o telefone e olhou para a escuridão da floresta. Ele estava prestes a fazer algo que nunca fez antes. Ele não iria mais correr. Ele não ia mais se esconder. Agora, ele ia caçar. E derrubar um por um, até que ninguém mais ameaçasse Valentina. Porque agora, ele sabia a verdade. Ele a amava. E nada neste mundo poderia machucar o que era dele. O vento cortante passava pela janela entreaberta do carro, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e folhas secas. O motor roncava baixinho na estrada deserta, enquanto Killian dirigia em silêncio. Mas dentro do carro, o ar estava pesado. Valentina mantinha os olhos fixos na paisagem lá fora, os braços cruzados sobre o peito, como se tentasse se proteger do que quer que estivesse prestes a acontecer. Ela sabia. Sabia que Killian estava escondendo algo. Desde a ligação na noite anterior, ele não era mais o mesmo. Havia algo sombrio em seu olhar, um peso extra sobre seus ombros. Ela o conhecia bem o suficiente para saber quando ele estava prestes a fazer algo perigoso. E, pelo jeito como ele segurava o volante com tanta força, esse momento estava próximo. Eles dirigiram por horas, sem trocar uma palavra. O destino? Um novo esconderijo. Killian sabia que precisava tirá-la do radar. Valentina estava marcada para morrer. E a única forma de mantê-la viva era escondê-la. Mesmo que isso significasse separá-los. Mas ele não contaria isso a ela. Ainda não. Quando finalmente chegaram, Valentina franziu a testa. O local era diferente dos outros esconderijos. Era uma casa de campo isolada, bem mais estruturada do que os refúgios antigos. Paredes de madeira escura, janelas amplas, móveis sofisticados demais para um assassino profissional. Ela olhou para Killian, desconfiada. O que é este lugar? Ele desligou o carro e pegou sua arma do banco de trás. Um lugar seguro. Ela estreitou os olhos. Seguro, até quando? Killian a encarou. O olhar dele estava mais frio do que o normal. Pelo tempo que for necessário. E foi aí que Valentina percebeu. Esse esconderijo não era só temporário. Killian pretendia deixá-la ali. Longe dele. Fora do perigo. E isso a fez ferver de raiva. A primeira noite no novo esconderijo foi tensa. Killian verificava a segurança do local, ajustava câmeras, montava um esquema de proteção ao redor da propriedade. E Valentina? Ela observava tudo, sentindo um nó se formar em seu peito. Ela não era burra. Ela sabia o que estava acontecendo. Killian estava se preparando para deixá-la para trás. E isso ela não aceitaria. Então,
Quando ele terminou de preparar tudo, ela decidiu encará-lo. Você não vai ficar, vai? Killian demorou alguns segundos para responder. Ele olhou para ela, depois desviou o olhar para a janela, onde o céu estava coberto por nuvens carregadas. Eu tenho que resolver isso. Valentina sentiu o coração apertar. Então me leve com você. Killian soltou uma risada baixa, mas não havia humor ali. Ele caminhou até ela, parando a poucos centímetros de distância. Você quer morrer, Valentina? Ela engoliu em seco. Mas manteve a postura firme. Eu quero estar onde você estiver. Os olhos cinza escureceram. Isso não é um jogo. Ela ergueu o queixo. Eu sei. Killian passou a língua pelos lábios, respirando fundo. Ela não estava entendendo. Ele não queria se separar dela. Não queria deixá-la ali. Mas, ele não podia perdê-la. E se ela estivesse ao lado dele, ela morreria. Então, ele fez o que precisava fazer. Ele segurou seu rosto entre as mãos, os polegares acariciando sua pele macia. E então, ele a beijou. O beijo foi diferente dessa vez. Mais lento. Mais intenso. Mais doloroso. Como se ele estivesse tentando memorizar cada detalhe. Os lábios dele eram firmes, exigentes, mas havia algo mais. Despedida. Era um adeus. E quando Valentina percebeu, seu corpo gelou. Ela se afastou bruscamente, os olhos arregalados. Não. Killian suspirou, segurando sua cintura. Eu preciso fazer isso sozinho. Ela balançou a cabeça, negando. Eu não vou ficar para trás. O olhar dele endureceu. Você vai. Ela cravou as unhas no peito dele. Você não pode decidir isso por mim. Killian a puxou com força contra si, os olhos queimando de fúria e desejo. Eu sou Killian Dantas, Valentina. A voz dele saiu baixa, sombria, perigosa. E eu nunca deixo que tirem algo que é meu. Ela prendeu a respiração. Ele estava falando dela. Mas se eu te levar. Os dedos dele apertaram sua cintura. Eles vão te matar. A garganta dela secou. E se eu ficar, eu vou perder você. Killian passou a língua pelos lábios, respirando pesado. A verdade era, ele também não queria deixá-la. Mas ele não podia falhar. E se tivesse que escolher entre sua vida e a dela? Ele escolheria a dela. Sempre. Ele a beijou mais uma vez. Um beijo desesperado. Selvagem. Indomável. Valentina segurou seu rosto, tentando prolongar aquele momento. Mas então. Killian a empurrou contra a cama. Ela arfou, surpresa. E, antes que pudesse reagir, ele a algemou. Os olhos dela se arregalaram. O quê? Killian ficou de pé, observando-a. Seu peito subia e descia pesadamente, os olhos cinzas sombrios. Ele passou a mão pelo cabelo. Você não pode fugir de mim, Valentina. Ela tentou se soltar, puxando as algemas. Killian, não. Ele pegou suas coisas e vestiu a jaqueta. Eu volto. A voz dele saiu dura. Cortante. Mas ela viu. Antes de ele virar as costas, ela viu a dor nos olhos dele. E então, ele se foi. Deixando-a para trás. O silêncio dentro da cabana parecia ensurdecedor. Valentina sentia o eco da ausência de Killian como se fosse uma lâmina fria rasgando sua pele. Ela se remexeu na cama, os pulsos presos pelas algemas de aço. Ele a deixou ali. Longe do perigo. Longe dele. Mas ela não aceitaria isso. Porque Valentina não queria estar segura. Ela queria estar com ele. A primeira coisa que fez foi testar as algemas. O metal era firme, apertado o suficiente para não permitir que ela escapasse. Mas Killian havia cometido um erro. Ele a subestimou. O olhar de Valentina percorreu o quarto,
analisando cada canto da cabana. Se havia uma saída, ela encontraria. E foi então que viu um pequeno gancho solto no armário próximo. Ela respirou fundo. Se conseguisse puxá-lo, talvez pudesse destravar as algemas. O problema? Ela precisava alcançá-lo. Cada segundo parecia uma eternidade. Valentina se esticou o máximo que pôde, os dedos roçando no pedaço de metal. Quase. Mais um pouco. E então, conseguiu. O gancho deslizou para dentro da fechadura das algemas. Valentina prendeu a respiração. Um clique baixo. E então, liberdade. Kilian não ficaria feliz quando descobrisse isso. Mas ela não se importava. Ela não ficaria ali esperando ele voltar. Ela iria atrás dele. A estrada era traiçoeira. Valentina dirigia o carro que Kilian deixou para trás, os olhos atentos ao GPS que roubara do esconderijo. Ela não sabia exatamente para onde ele foi, mas sabia de uma coisa. Kilian sempre cobria seus rastros. Mas ele sempre deixava um caminho para ela segui-lo. E foi assim que encontrou a primeira pista. Um telefone jogado no chão. Valentina saiu do carro e pegou o aparelho. Era o telefone de Kilian. Mas não havia sinais dele. Seu coração disparou. Algo estava errado. Ela olhou ao redor. A estrada estava vazia. Exceto por um detalhe. Marcas de pneus na terra, indo para dentro da floresta. Valentina sentiu o estômago revirar. Kilian não deixaria seu telefone cair. A menos que tivesse sido forçado. Ele estava em perigo. E ela não iria deixá-lo sozinho. A floresta era densa, escura. Cada galho que se quebrava sob seus pés ecoava como um alerta de que ela estava sendo observada. Mas Valentina não parou. Ela seguiu as marcas de pneus até encontrar algo que fez seu sangue gelar. Um rastro de sangue na grama. O coração dela apertou. Kilian. Ele estava ferido. Ela engoliu seco e seguiu o rastro. Cada passo a levava mais fundo na escuridão. Até que, finalmente, ela ouviu. Kilian estava no chão, encostado contra uma árvore. Havia um corte profundo em seu abdômen, o sangue escorrendo pela camisa preta rasgada. Seu rosto estava sujo de terra e suor, os olhos semicerrados. Mas quando ele ouviu um movimento, sua mão foi direto para a arma. E apontou para Valentina. Droga, ele murmurou, baixando a arma ao reconhecê-la. Valentina correu até ele, os olhos marejados. O que aconteceu? Kilian respirou fundo, tentando conter a dor. Uma emboscada. Ela se ajoelhou ao lado dele, pressionando a mão sobre o ferimento. Precisamos sair daqui. Ele riu baixo. Mesmo ferido, ainda era o mesmo Kilian arrogante. Você não deveria estar aqui, docinho. Valentina ignorou. Você pode andar. Ele cerrou os dentes. Sempre posso. Mas quando tentou se levantar, o corpo cedeu. Valentina agarrou seus ombros antes que ele caísse de novo. Eu vou te tirar daqui. Kilian olhou para ela, os olhos cinza brilhando com algo indecifrável. E então, sorriu de lado. Eu sabia que você não ia me deixar. E ele estava certo. A floresta parecia ainda mais sombria conforme Valentina o ajudava a caminhar até o carro. Kilian respirava pesadamente, seu peso sobre os ombros dela. Mas ele ainda encontrava forças para provocá-la. Você roubou meu carro? Ela revirou os olhos. Você me algemou. Estamos quites. Kilian riu baixo, mas parou de repente. Seus olhos focaram em algo atrás dela. E Valentina soube. Eles não estavam sozinhos. Ela virou-se rapidamente. E então, o tiro ecoou. O projétil passou de raspão pelo braço de Kilian. Mas foi o suficiente para fazê-lo cambalear. Valentina sentiu o pânico tomar conta de seu corpo.
Ela olhou para frente e viu dois homens armados saindo da escuridão. Eles tinham vindo para terminar o serviço. Mas Valentina não permitiria isso. Ela pegou a arma que Killian carregava no coldre e segurou firme. Ela não era uma atiradora. Mas sabia o que estava em jogo. A vida dele. Ela apontou a arma. Os homens riram. Olha só, a princesinha tentando bancar a durona. Um deles deu um passo à frente. Baixe essa arma antes que se machuque, querida. Valentina não hesitou. O primeiro tiro acertou a perna dele. O homem gritou e caiu no chão. Killian sorriu, mesmo ferido. Isso foi sexy. Ela não teve tempo de responder. O segundo homem avançou. Mas antes que ele pudesse reagir, Killian pegou sua própria arma e atirou. Um tiro limpo, direto no peito. O homem caiu morto no mesmo instante. Valentina prendeu a respiração. E então, olhou para Killian. Ele estava pálido, suando, mas sorria. Você realmente é minha garota. E antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele desmaiou. O silêncio dentro do carro era ensurdecedor. Valentina dirigia com as mãos trêmulas, os olhos fixos na estrada escura, tentando manter o controle da situação. Mas era impossível. Porque Killian estava morrendo. Ele estava deitado no banco do passageiro, o peito subindo e descendo com dificuldade, a camisa preta encharcada de sangue. Valentina sentia o coração bater tão forte que parecia que ia explodir dentro do peito. Ela nunca foi uma mulher fraca. Nunca. Mas agora. Agora, ela sentia um medo que nunca havia sentido antes. O medo de perdê-lo. Ela pisou fundo no acelerador, cortando a estrada de terra em alta velocidade. O GPS mostrava a direção do local mais próximo onde poderia buscar ajuda. Mas ela sabia que levar Killian a um hospital era suicídio. Ele era um homem procurado. E agora, ela também era. Se alguém os reconhecesse, estariam mortos antes do amanhecer. Mas e se ele morresse antes de chegarem a um lugar seguro? Ela engoliu em seco, os olhos se enchendo de lágrimas. Aguente firme, Killian. Ele soltou um riso fraco ao seu lado, a voz rouca, quase um sussurro. Você está preocupada comigo, docinho? Ela apertou o volante com mais força. Cala a boca e não morra. Ele riu novamente, mas dessa vez engasgou com o próprio sangue. Valentina sentiu o desespero subir pela garganta. Ela não podia perdê-lo. Não agora. Não depois de tudo. Depois de meia hora de tensão absoluta, ela finalmente encontrou o que procurava. Uma cabana abandonada no meio da floresta. Ela sabia que Killian já havia usado aquele esconderijo antes. Era um lugar seguro. Mas ele não poderia se cuidar sozinho. E ela não fazia ideia de como salvá-lo. Mas tentaria. Porque se ele morresse, ela morreria junto. Valentina estacionou o carro bruscamente e correu para o lado do passageiro. Killian estava ainda mais pálido, os lábios quase sem cor. O sangue ensopava sua camisa, e cada segundo que passava parecia um golpe contra seu coração. Ela abriu a porta e segurou seu rosto. Killian. Os olhos cinza se abriram lentamente. Ele sorriu de leve. Você está linda quando está desesperada. Ela sentiu a raiva misturar-se ao medo. Eu juro por Deus, se você morrer, eu te mato. Killian riu, mas o riso se transformou em uma tosse dolorosa. Valentina precisava agir rápido. Ela se apoiou em seu corpo e começou a carregá-lo. Os braços dele estavam pesados sobre os ombros dela, o peso dele quase a derrubando. Mas ela não desistiria. Ela nunca desistiria dele. Dentro da cabana, Valentina o deitou sobre uma mesa velha e correu para encontrar o que precisava. Ela não era médica. Mas já tinha visto Killian tratar seus próprios ferimentos antes. Ela encontrou um estojo de primeiros socorros e uma garrafa de uísque. Isso vai doer, ela avisou, despejando o álcool sobre o ferimento.
Killian cerrou os dentes, um gemido rouco escapando de sua garganta. Mas ele não reclamou. Porque Killian nunca reclamava. Ele apenas a observava. E quando Valentina começou a costurar o corte em sua barriga, ele não desviou os olhos dela nem por um segundo. O tempo pareceu parar. Cada ponto que Valentina fazia na pele dele era um lembrete cruel de que ele quase morreu. De que ela quase o perdeu. Ela terminou o curativo, a respiração ofegante. Killian ainda estava de olhos fechados, a testa coberta de suor. Mas ele estava vivo. E isso era tudo o que importava. Ela deslizou os dedos pelo rosto dele. E então, ele falou: "Você não deveria estar aqui." A voz dele saiu baixa, fraca. Mas o olhar estava mais intenso do que nunca. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Eu nunca te deixaria." Killian a estudou por um longo tempo. E então, disse as palavras que a fizeram perder o fôlego. "Eu sou seu, Valentina." Ela piscou, surpresa. Ele segurou sua mão com força. "Não importa onde eu esteja. Eu sempre serei seu." Ela sentiu os olhos arderem. Killian nunca foi de falar sobre sentimentos. Mas agora, ele estava prometendo tudo. E ela aceitaria. Porque, no fundo, ela também já era dele. A noite caiu, e Killian dormiu profundamente pela primeira vez em dias. Valentina permaneceu ao lado dele, vigiando cada respiração. E enquanto observava, uma certeza cresceu dentro dela. Ela mataria por ele. Se alguém ousasse tentar machucá-lo de novo, ela não hesitaria. Porque agora, o amor dela por Killian era tão perigoso quanto ele. E quem tentasse separá-los pagaria caro. Agora que Valentina salvou Killian, será que ela conseguirá protegê-lo até que ele se recupere? Ou o perigo ainda não acabou? O silêncio dentro da cabana era cortado apenas pela respiração pesada de Killian. Cada segundo que passava, Valentina sentia o peso da realidade cair sobre ela. Ela estava ali, sozinha com ele, no meio do nada, e a única coisa que a separava do caos era a promessa de um homem ferido. Killian havia dito que era dela. Mas por quanto tempo? Até que a morte o levasse? Ou até que ele a afastasse para protegê-la de novo? Não. Ela não aceitaria perdê-lo. A noite avançava devagar, e Valentina não pregou os olhos. Killian dormia profundamente, o peito subindo e descendo em um ritmo irregular. Ele ainda estava fraco. Ela sentou-se ao lado da cama improvisada e pegou um pano úmido, limpando o suor de sua testa. Cada toque era cuidadoso. Cada movimento, carregado de algo que ela não sabia explicar. Mas então, ele abriu os olhos. E a intensidade daquele olhar a fez perder o fôlego. "Você ainda está acordada." Sua voz saiu baixa, rouca. Ela engoliu em seco. "Eu não ia te deixar sozinho." Os olhos cinza queimaram sobre os dela. Ele estava prestes a dizer algo. Mas antes que pudesse falar, um som do lado de fora os colocou em alerta. Um estalo seco, como um galho quebrando. Valentina congelou. Killian, por outro lado, saiu do estado de vulnerabilidade no mesmo instante. Mesmo machucado, ele estava pronto para matar. O instinto de sobrevivência assumiu. Killian pegou a arma que estava ao lado da cama e olhou para Valentina. "Apague a luz." Ela não hesitou. Fez exatamente o que ele mandou. A cabana mergulhou em escuridão. Os dois ficaram imóveis, ouvindo. Apenas ouvindo. O silêncio se prolongou. Mas então, outro barulho. Dessa vez, mais perto. Valentina sentiu o sangue gelar. Eles tinham sido encontrados. Killian tentou se levantar, mas seu corpo cedeu. Ele xingou baixinho. Valentina se aproximou e segurou seu rosto entre as mãos. "Você não pode lutar agora." Os olhos dele brilharam de fúria. "O inferno que não posso." Ela segurou seus braços.
Você vai morrer se sair daqui assim. Killian apertou o maxilar. Ele sabia que ela estava certa. Mas ficar parado não era uma opção. Não quando Valentina estava em perigo. O barulho do lado de fora cessou. O coração de Valentina martelava dentro do peito. Killian. Ele apertou sua mão. Pegue a arma. Ela arregalou os olhos. O quê? Pegue a droga da arma, Valentina. E se prepare para matar. O tempo pareceu parar. Ela nunca tinha segurado uma arma antes. Mas quando Killian colocou o revólver em sua mão, ela sentiu o peso de algo maior do que o aço. O peso de sua decisão. Porque se alguém entrasse por aquela porta, ela atiraria. Sem hesitar. Sem piedade. Porque Killian era dela. E ninguém o levaria embora. Os segundos se arrastaram como lâminas afiadas cortando o tempo. Os barulhos do lado de fora pararam. Mas a tensão era sufocante. Killian e Valentina ficaram em silêncio, esperando. Observando. Então, de repente, o vidro da janela se estilhaçou. E o inferno começou. O primeiro homem entrou pela lateral da cabana, uma arma em punho. Mas Killian foi mais rápido. Mesmo ferido, ele puxou o gatilho sem hesitar. O tiro atravessou o peito do invasor, que caiu morto no chão. Valentina prendeu a respiração. Mas não havia tempo para choque. Porque outro homem invadiu pela porta. E dessa vez, Valentina foi quem atirou. O estampido do tiro fez seu coração parar. O corpo do homem tombou para trás, um som surdo ecoando pelo chão de madeira. Valentina sentiu as mãos tremendo. O cheiro de pólvora preenchia seus pulmões. Ela tinha matado um homem. Ela olhou para Killian, o peito subindo e descendo rapidamente. Mas ele não parecia surpreso. Apenas satisfeito. Ele ergueu um canto da boca, mesmo pálido de dor. Boa garota. O perigo havia sido eliminado. Pelo menos por enquanto. Valentina ainda sentia o peso do gatilho em seus dedos. Ela tinha cruzado a linha. E não sentia arrependimento. Killian sabia disso. E gostava disso. Ele a puxou contra si, seus olhos queimando de desejo e algo mais profundo. Você nunca mais vai fugir de mim agora. Valentina engoliu em seco. Eu nunca quis fugir. Os olhos dele brilharam. E então, ele a beijou. O sol da manhã começava a nascer no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e dourados. Era um novo dia. Mas nada mais era o mesmo. Killian estava ao lado de Valentina, observando-a enquanto ela dormia profundamente, os lábios entreabertos, os fios de cabelo bagunçados sobre o travesseiro. Ela não era mais a mesma garota ingênua que ele sequestrou. Ela era dele. Completamente. E agora, ele era dela. E pela primeira vez na vida, Killian não queria fugir disso. Os últimos dias tinham sido um inferno. O sangue que derramaram. Os corpos que caíram. As promessas que fizeram um ao outro no silêncio das madrugadas. Mas agora, finalmente, o perigo tinha acabado. Killian tinha eliminado cada homem que tentou tirá-la dele. Agora, ela estava segura. E ele podia finalmente tê-la do jeito certo. Sem ameaças. Sem medo. Apenas os dois. Valentina se mexeu na cama, resmungando algo baixinho antes de abrir os olhos lentamente. Ela piscou algumas vezes, ainda sonolenta, até que seus olhos encontraram os dele. Aqueles olhos cinza intensos que a faziam esquecer o mundo. Killian sorriu de lado. Bom dia, docinho. Ela suspirou, sorrindo de volta. Você está me olhando dormir de novo? Ele ergueu uma sobrancelha. Talvez. Ela revirou os olhos, mas o sorriso ainda estava ali. Ela deslizou os dedos pelo peito nu dele, sentindo o calor de sua pele sob as pontas dos dedos. E foi então que ela percebeu.
A ferida dele estava quase curada. Killian já não estava mais fraco. Ele estava inteiro de novo. Forte. Selvagem. Letal. E totalmente dela. O dia passou devagar, como se o tempo finalmente tivesse dado uma trégua. Eles ficaram ali, naquela cabana no meio do nada, sem precisar se preocupar com nada além um do outro. Killian cozinhou algo simples enquanto Valentina ria da forma como ele tentava disfarçar o fato de que não sabia cozinhar. Ela sentou-se na bancada, observando-o. Eu nunca imaginei você na cozinha. Killian lançou um olhar de canto para ela. Eu nunca imaginei você segurando uma arma e matando um homem. Ela sorriu. Então acho que estamos empatados. Ele largou a faca na tábua e caminhou até ela, parando entre suas pernas. Não. Ele segurou seu rosto entre as mãos. Eu ainda estou muito mais perdido em você do que você está em mim. O sorriso de Valentina desapareceu, substituído por algo mais intenso. Ela engoliu em seco. Você quer dizer? Killian aproximou-se mais, seus lábios roçando os dela. Quero dizer que eu te amo, Valentina. Ela prendeu a respiração. Os olhos dele estavam fixos nos dela, sem hesitação. Sem medo. Apenas a verdade crua e intensa. Ela sentiu os olhos arderem com as lágrimas. E então, ela sorriu. Eu também te amo. Killian a puxou para um beijo, e naquele momento, tudo fez sentido. Ela nunca mais fugiria. Ele nunca mais deixaria ela ir. Uma semana depois. A cabana já não parecia mais um esconderijo. Parecia um lar. Killian e Valentina passavam os dias juntos, longe do mundo que tentava separá-los. E cada dia que passava, o amor entre eles só crescia. Mas Valentina sabia que Killian não era o tipo de homem que poderia viver no anonimato para sempre. E foi por isso que, naquela noite, ele fez algo que ela nunca esperaria. Killian a levou para um lago escondido, iluminado apenas pela lua e pelas luzes fracas da cabana ao longe. O reflexo da água criava um brilho dourado ao redor deles, como se tudo ali estivesse brilhando. Valentina olhou para ele, curiosa. Por que viemos até aqui? Killian enfiou as mãos nos bolsos e respirou fundo. Então, antes que ela pudesse entender, ele se ajoelhou na frente dela. Os olhos dela se arregalaram. Killian. Ele pegou algo do bolso. Uma pequena caixa preta. Valentina sentiu o coração parar. Ele abriu a caixa. E lá estava. Um anel. Simples, mas lindo. E totalmente perfeito. Ela levou as mãos à boca. Killian sorriu de lado, o olhar cheio de algo que a fez derreter. Eu nunca imaginei que um dia faria isso. Ela sentiu o peito subir e descer, tentando absorver o que estava acontecendo. Killian continuou. Mas eu também nunca imaginei que encontraria alguém como você. Ele segurou sua mão. Você não foi um plano. Você foi um acidente. O melhor acidente da minha vida. Ela sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Killian apertou seus dedos. Eu não sou um homem bom, Valentina. Eu sei. A voz dela saiu trêmula. Ele riu baixo. Mas eu sou seu. Ele respirou fundo. E se você me quiser, eu quero ser seu para sempre. Ele ergueu o anel. Casa comigo? Aquele foi o momento mais perfeito de toda a sua vida. Ela soltou uma risada entre as lágrimas e balançou a cabeça. Sim. Killian sorriu. E então, colocou o anel no dedo dela. E quando se levantou, ela o puxou para um beijo que fez o mundo desaparecer.